senhores, dando continuidade ao nosso curso de qualificação para mecânico Alfa 109 séries, ainda continuando no capítulo 63, nós vamos falar agora sobre o sistema de resfriamento de óleo do nosso helicóptero Alfa 109. Então aqui nós temos uma breve descrição, uma visualização do nosso sistema de resfriamento de óleo da transmissão principal. Nessa figura nós estamos vendo o desenho, o esquemático para o AW109 Eco, o Power. Então, o nosso sistema de lubrificação de óleo de transmissão, ele é refrigerado por meio de um óleo cooler, que é esse número 4, que está instalado na parte superior da manutenção. E para os helicópteros Alfa 109S e SP, são dois radiadores de óleos que eles estão instalados na parte superior ali da transmissão principal, um do lado esquerdo e do lado direito, que nós vamos ver isso na figura à frente, né? Então, esse ar aqui de resfriamento, ele é obtido através dos dois fãs que vão estar instalados aqui, que é o número 5. Então, nós vamos ter um do lado direito e um do lado esquerdo. Esses fãs, eles têm o seu acionamento através de correia. Essa correia, ela está conectada ao eixo de transmissão de força do motor para a transmissão principal. Isso garante uma segurança. Em caso de falha de uma, né, das correias, nós ainda temos aqui o outro sistema aqui que vai estar enviando a lubrificação. O nosso sistema, ele é incorporado de uma válvula termostática, né, que nós já vimos na parte anterior, na parte de óleo. Então nós temos aqui o número 15, aqui uma linha de bypass, e aqui nós temos uma válvula termostática. Nós vimos na parte de lubrificação que essa válvula termostática ela permanece aberta com a temperatura de óleo 54 graus. Entre 54 e 73 graus ela inicia o fechamento, e com 73 graus ela está completamente fechada, fazendo com que o óleo circule por dentro do nosso oil cooler. Nós temos os dutos, né, de transferência de óleo, e nós temos as correias, que são as correias que vão acionar os blowers, ok? E que vão enviar o fluxo de ar. Importante aqui tomarmos uma atenção especial, aqui principalmente do Alfa 109 Eco, que na instalação deste óleo cooler, este óleo cooler ele tem alguns times de ajuste, e nós temos essa tubulação, que é a tubulação de óleo de retorno, tá, para a bomba. O óleo resfriado ele vem aqui, passa pela bomba e retorna para a transmissão principal. Este tubo, geralmente, na remoção e instalação dele, devido à área ser de espaço pequeno, muitas vezes ocorre o dano nesse tubo numa remoção e instalação. Então, alerta para os senhores: no caso de remoção e instalação deste tubo, nós devemos, que é o tubo 14, que é a linha de retorno, nós devemos soltar, aliviar o torque dos parafusos do óleo cooler, de forma que se torne mais flexível aqui o espaço para que possamos fazer a instalação desse tubo, tá? Então é muito comum, inclusive, nós encontrarmos esse tubo trincado por conta desse ajuste que é muito justo. Então esse é um alerta que fica para os senhores, tá ok? Aqui nós já tínhamos visto no capítulo anterior, mas nós temos aqui para relembrar o nosso filtro de óleo, ok? Nós temos aqui, né, o número 11, os injetores de óleo. Então são vários injetores espalhados. E os nossos fãs, como já falamos, eles são resfriados através dos oil coolers. Os oil coolers são os dois fãs que estão instalados no coupling da gearbox e que são montados de cada lado da transmissão, ok? E que eles enviam o ar ali para fazer o resfriamento através dos dutos que eles possuem. Então, deem muita atenção também à inspeção desses dutos, ok? Que são os dutos que vão conduzir o ar aqui para o nosso resfriador de óleo. Também é importante nós verificarmos a tensão das correias. Nós vamos falar a respeito da instalação e remoção dessas correias. Logo à frente nós vamos falar. Muito bem, aqui nós temos
o nosso oil cooler. Então nós temos a nossa válvula termostática, como havíamos falado, ela com 54 graus ela inicia o fechamento e 74 graus ela está completamente fechada, fazendo com que o óleo ele circule por dentro do nosso oil cooler. Novamente, aqui não está identificado, mas nós temos o tubo, que é o tubo da linha de retorno, que os senhores devem dar atenção a esse tubo para evitar danos nesse tubo, ok? Na remoção e instalação. Então, os senhores vão soltar aqui, no 1 aqui, que é o nosso oil cooler, os parafusos de fixação, vão aliviar o torque para que vocês possam movimentar o oil cooler e dessa maneira conseguirem fazer a instalação deste tubo. Para o caso do Alfa 109 SSP, nós temos aqui os nossos dois oil coolers instalados, um do lado esquerdo, um do lado direito, ok? Eles também têm a correia e aqui nós temos aqui o duto de admissão de ar. Então esses cooler eles vão admitir o ar através aqui dos dutos, aliás, desculpa, aqui são os exaustores. Então ele vai fazer com que o ar circule aqui e depois ele vai liberar aqui pelos exaustores. Essa é a diferença dos dois helicópteros. Aqui nós vemos que o oil cooler, voltando um pouquinho aqui, esse oil cooler, tá? Diferente do Alfa 109 Eco, ele é dividido em duas partes aqui. Então nós temos aqui a parte que é para o resfriamento de óleo da transmissão e a parte que é para o resfriamento de óleo do motor. Novamente nós vemos aqui a instalação dele. Então nós temos aqui o fan, tá? Que vai girar, fazendo com que esse ar seja resfriado e depois ele vai jogar para fora aqui o ar quente. Nós temos aqui a válvula termostática. Para o Alfa 109 Eco S e SP, essa válvula termostática ela fica instalada na posição vertical na transmissão principal. Ok? Então aqui estamos a instalação da nossa válvula termostática. Aqui nós temos a instalação do nosso fan. Tá? O nosso fan ele é instalado aqui no acoplamento da transmissão principal. Ok? Nós temos aqui a instalação da correia, que vai ser girada, que vai ser tracionada pelo eixo do motor. E aqui nós temos algumas particularidades a serem analisadas. Bom, muito bem. Um dos primeiros pontos que nós devemos tomar cuidado, se os senhores forem analisar e ler o manual de manutenção, os senhores vão verificar que esses fãs eles têm modificações. Eles têm part numbers diferentes e os que têm mesmo com part numbers diferentes, eles têm modificação A, B e C. Então é importante que os senhores se atentem a esse detalhe. Por quê? Cada modificação, para cada fã modificado, ele tem um tipo de inspeção que deve ser executado. E é muito importante porque esse é um componente crítico no nosso helicóptero, tá, ok? Devido à alta taxa de rotação dele, muitas vezes nós temos problemas de rugosidade no rolamento, nós temos folga no eixo. Então é importante que os senhores verifiquem durante o procedimento de manutenção o PN e a modificação, para se certificar de que estão seguindo as instruções corretas de inspeção para cada oil cooler. Ok? Aqui nós temos um método de instalação da correia. Então o manual ele trazia antigamente este procedimento, onde os senhores iriam instalar a correia na polia do fan e na polia que está acoplada ao eixo do motor. Os senhores iam usar um dinamômetro, iriam tensionar, tá, essa correia com a régua aqui em paralelo. Os senhores deveriam tensionar essa correia 3,6 milímetros e verificar se ela corresponderia a essa carga de ajuste. Era um procedimento chato, um procedimento difícil de ser feito. Entretanto, o manual foi modificado. Hoje, para o ajuste da correia, o manual traz o procedimento de usarmos um tensiômetro, tá? Um tensiômetro da marca Sonic, o 507 Charlie, onde com esse tensiômetro os senhores vão conseguir ter uma maior precisão no ajuste da correia.
O importante é que para o ajuste dessa correia, os senhores têm que aguardar no mínimo 8 horas após o voo giro. Para quê? Para estabilizar a temperatura da correia e dessa forma efetuar um ajuste correto da correia. Então, hoje nós temos um procedimento bem mais fácil, ok? Que é o tensiômetro, e os senhores vão verificar no manual os procedimentos. E para o ajuste dele, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esta bucha excêntrica e à medida que nós formos girando ela no sentido horário, nós vamos dando tensão na correia. Se nós girarmos ela no sentido anti-horário, nós vamos tirando a tensão da correia. Então esse ajuste é feito por fazer o giro nessa bucha para o próximo furo que vai ser preso aqui no suporte, e com esse próximo furo nós vamos ter então o ajuste da nossa correia. Prestem atenção que se deixarem também muito tensionado, qual o problema que nós vamos ter? É um problema que é recorrente, já foi encontrado várias vezes nos nossos helicópteros. A tensão excessiva, ela vai forçar o rolamento. E esse rolamento aqui, ele vai ser danificado aqui em cima do eixo aqui, esse rolamento que está na polia número 3. Ou o próprio eixo aqui do fan, ele será danificado. Por isso, é importante que o ajuste ele seja feito exatamente conforme recomendado pelo manual, ok? Para evitarmos problemas no nosso rolamento, tá? Aqui nós temos um exemplo, os senhores podem ver também um outro exemplo aqui de como nós podemos fazer a inspeção do rolamento. Então nós vamos aqui remover a correia, nós vamos tirar aqui esta tampa que dá acesso ao rolamento e aí nós vamos checar aqui a rugosidade dessa polia número 2 desse espaçador. Número 3. Girando essa polia, nós vamos verificar qual é a condição do nosso rolamento. Outro ponto importante, que dentro desse conjunto aqui nós temos um pino de cisalhamento. Esse pino ele deve ser inspecionado quanto à folga. O manual ele recomenda uma inspeção. Por que esse pino de cisalhamento? Em caso de travamento do rolamento, ele vai cisalhar fazendo com que esse conjunto gire livremente e não haja danos ao óleo cooler. Tá? Aqui nós temos um exemplo aqui do nosso drive, do nosso fan. Aqui. Nós temos aqui a tolerância de folga dele, que deve ser verificada. E aqui nós temos o drive inferior, que está acoplado ao nosso blower. Ok? Ele está acoplado, à caixa de acessórios e a polia superior ela está acoplado no eixo do nosso fan. Tá? Nós temos aqui os shims laminados. Esses shims eles têm por finalidade ajustarmos aqui a posição aqui do da nossa bucha de alinhamento e tensionamento da correia. Muito bem. Rotor brakes. Vamos falar sobre o nosso sistema de freio. O nosso sistema de freio do nosso helicóptero Alfa 109, ele tem por finalidade providenciar que o nosso rotor ele seja parado, tá? Em condições que, por exemplo, tivermos ventos fortes, existe a necessidade de uma parada imediata, né, do helicóptero. E o nosso rotor brake ele é equipado através de um sistema hidráulico, é uma unidade hidráulica que vai atuar um pistão e que vai atuar diretamente no disco do freio. Acionando aqui esse pistão, nós vamos acionar aqui as pastilhas de freio. Muito bem, como é que o nosso sistema funciona? O nosso sistema ele funciona através de pressão hidráulica que vai vir da válvula, da Trip Selector Valve. Essa válvula ela é a válvula que é chamada de Trip Selector, que os senhores já viram no capítulo hidráulico, onde ali ela libera, tá, pressão para alguns sistemas da aeronave, como o park brake, o freio, tá, dos pés, e para o freio rotor. Como que nós vamos liberar a pressão que vai vir para essa linha? Através de um cabo que é feito através da válvula de controle do rotor brake.
Então, quando nós acionamos a alavanca do rotor brake, nós estamos enviando através de cabo um comando para que a válvula seja aberta e permita a passagem de fluido hidráulico atuando no pistão, fazendo com que o pistão ele feche, entre em contato, tá, com o disco do freio rotor, e aí consequentemente nós temos a parada do rotor, tá? Essa válvula tripla, tá, ela tem, né, os seus controles independentes, ou seja, ela tem os seus sistemas independentes. A válvula tripla ela tem linhas independentes para cada parte do sistema. Então nós temos a linha específica para o nosso freio rotor, tá? O que mais nós vamos falar aqui a respeito do freio rotor, tá? O nosso conjunto do freio rotor, a nossa alavanca do freio rotor, ela aqui é em forma de T, como os senhores estão vendo, e ela é localizada no quadrante superior do overhead, do console, do lado esquerdo ali das manetes de potência. Como já falamos, ela é conectada por meio de um cabo de metal que é associada à válvula. Quando a nossa alavanca de rotor brake ela está para frente, o nosso rotor brake está desengatado, ele está livre. Quando nós trazemos a alavanca para a posição de trás, nós estamos freando o helicóptero, tá? Algo importante que nós devemos tomar cuidado, tá? É muito importante os senhores darem atenção. Existe uma inspeção a cada 100 horas que precisamos verificar a integridade do funcionamento desse cabo, tá? E efetuar uma lubrificação no rolamento. O porquê isso? Porque com o passar do tempo pode ocorrer uma obstrução parcial. Esse cabo ele pode ficar parcialmente travado, permitindo que ainda vá pressão hidráulica para o freio rotor, o que pode ocasionar um problema se durante a partida o freio estiver acionado. Muitas vezes a alavanca ela vai voltar, mas o cabo vai estar emperrado. Por isso, nós temos uma inspeção que deve ser feita, tá, periódica, para se assegurar da condição desse sistema, tá bom? Para o nosso helicóptero Alpha 109 Echo, tá, nós temos uma micro switch que acende um caution message de freio rotor puxado, tá ok? Então aqui os senhores vão encontrar uma micro switch que quando o freio estiver puxado, ele vai indicar a posição do freio rotor. Para o helicóptero Alpha 109S e o Alpha 109SP, essa indicação ela vai vir através de um conjunto, de um cilindro que está montado no conjunto do freio, que nós vamos ver um pouquinho à frente. Então lembre-se, Alpha 109 Echo, a micro switch, ela está conectada na manete. Entenda que essa micro switch, ela está dizendo para você que a alavanca está puxada, mas ela não garante que o freio está solto ou não, ok? Se tivermos algum problema. Já para o helicóptero Alpha 109 SSP, nós não temos uma micro switch aí, mas nós temos um conjunto instalado no conjunto de freio, um sistema elétrico instalado, que ele vai dizer para nós que o freio realmente ele está travado, ou ele está solto, ou se temos algum problema nesse conjunto elétrico, tá? Na unidade de indicação. Então lá na unidade nós vamos verificar uma luz que vai dizer rotor brake on, tá? No caution light, ou vai acender a luz rotor brake, que vai dizer para nós que está degradado esse sistema de aviso. Muito bem, aqui nós temos a alavanca, como nós já havíamos falado. Aqui nós temos a micro switch instalada, acabamos de falar sobre ela. Lembre-se que somente para o Alpha 109S, para o nosso helicóptero S e SP, nós temos um conjunto, tá, de aviso elétrico. Aqui nós temos o nosso disco instalado na frange do eixo de acionamento do rotor de cauda. Então esse nosso disco aqui ele é preso através de parafusos contrapinados nesta frange.
E aqui nós temos a nossa unidade de freio. Então, a nossa unidade de freio, ela vai receber pressão. Através dessa pressão, ela vai fazer com que o sistema aqui, as pastilhas, elas encostem, parando o disco. Aqui temos uma inspeção para verificar o desgaste, tá, máximo da nossa pastilha. Então o manual ele recomenda que o máximo do desgaste seja de 4 milímetros. Muito bem, aqui nós temos as nossas indicações. Rotor Brake On para Alfa 109 Eco, tá? Rotor Brake On em vermelho para o Alfa 109S USP, ou Rotor Brake para indicar que o sistema está degradado. E aqui nós temos o sistema de monitoramento, tá? Diferente do Alfa 109 Eco, nós temos esse sistema de monitoramento que é o esquemático, que vai mostrar para nós qual é a condição do nosso pad de acionamento do freio. Se o pad ele vai estar encostado ou não no disco, vai emitir sinais através dessas micro switches para o DAO para nos dar indicação. Freio, ok? On ou freio degradado o sistema. Então, veja só, aqui nesse esquemático aqui acima, ele mostra para nós a posição dos contatos da micro switch com o freio rotor aberto, tá? Então aqui aberto nós vamos ver aqui que uma switch ele vai dizer para nós aqui, ó, de um lado aqui ele vai dar indicação normalmente fechado, do outro lado normalmente aberto, tá? Então aí nós temos aqui, voltando o esquemático, então nós temos aqui, ó, a switch 1, tá? Em ground significa que está aberto, tá bom? A switch 2 aberto é ground e assim por diante. Aí nós vamos vendo aqui, ó, freio rotor inativo, tá? Ou freio rotor ativo. Então, se nós estivermos com essa situação, um aberto, um fechado, outro fechado, outro aberto, tá? Olha a posição aqui, ó, aberto, fechado de um lado, na outra pastilha fechado, aberto, significa que o nosso freio rotor ele está on, ele está ativo. Na segunda posição, ground open, open ground. Veja que muda a posição das switches. O nosso freio vai estar na posição off, ok? Então essa é a forma de indicação que nós temos para o nosso sistema de freio rotor. E dessa forma nós garantimos que o sistema ele vai nos dizer exatamente qual é a condição do nosso freio. Ok, dando continuidade, suporte da transmissão. Muito bem, a nossa transmissão principal, ela é fixada, tá? Montada no deck e ela da estrutura do helicóptero, no roof da cabine, tá? Onde nós temos uma caixa estrutural da cabine, no centro da fuselagem, e onde ali é fixado, tá? O nosso anti-torque beam e as nossas 4 barras de fixação da transmissão. Então veja aqui, o torque plate, tá? Esse cara aqui que é o anti-torque plate, ele está fixado na parte estrutural da cabine, através de 4 parafusos, e depois nós temos as barras que estão instaladas na box da transmissão principal, da estrutura do helicóptero, ok? E essas barras aqui, elas vão dar a sustentação do nosso helicóptero, ok? Quando nós falamos aqui de sustentação do nosso helicóptero, então ela vai cuidar, além de sustentar a transmissão, ela vai segurar as cargas de trabalho da transmissão, como por exemplo, os links traseiros, eles têm por finalidade segurar a carga da transmissão de levantamento. Por quê? Imagine que na hora que o rotor ele está 100%, que você dá o torque, a tendência seria esse rotor ele levar a transmissão. Essa barra, ela vai ser a barra que vai conter isso. E na frente nós temos a barra de compressão. Essa barra, ela vai atuar no sentido de que quando o piloto ele der o pitch no helicóptero,
tá? Essa transmissão tenderia a ir para frente. E essa barra ela vai estar mantendo essa sustentação. As nossas barras da transmissão, elas têm uma angulação de 6 graus para frente, ok? Por isso que, quando os senhores forem efetuar a remoção da transmissão principal, é importante que os senhores coloquem o helicóptero no macaco para nivelar o helicóptero para ficar mais fácil a remoção e instalação da transmissão principal. Essa barra em específico, ela é instalada no helicóptero, que são poucos helicópteros que eles saíram com essa barra de fábrica, que é aqui um damper para amortecer a vibração da transmissão, tá? É um damper da Lord. Esse damper, ele é um isolador de vibração e ele tem a finalidade de reduzir e absorver todas as vibrações verticais transmitidas durante a operação. Esse damper, ele tem aqui um indicador de vazamento, um pino que vai indicar a condição dele, ok? Mas apenas poucos helicópteros saíram com isso. Foram uma versão específica do Alpha 109 Eco, que ele era chamado de Alpha 109 Eco Elite, ok? Talvez durante as atividades dos senhores, os senhores possam encontrar algum helicóptero com essa barra. A nossa instalação é feita através de parafusos. Nós temos aqui os chimes de instalação. Muito cuidado, senhores, quando forem fazer a instalação e remoção da transmissão para manter os chimes na mesma posição. Cuidado com esse detalhe. Aqui nós temos o nosso pino de instalação, o nosso Lord, que é o strut, esse damper, tá ok? Que fica instalado na barra de transmissão. Então ele trabalha aqui em compressão aqui. E aqui nós temos o indicador. Em caso de vazamento, esse indicador ele vai saltar, porque vai se perder a pressão desse sistema aqui, fazendo com que ele volte para cá. E aí nós vamos ter uma indicação, ok, o meu Lord aqui, o meu compressor aqui, compressador aqui, ele acabou, o meu pistão acabou vazando. O que nós vamos ter que fazer? Substituição da barra. Seguindo, Main Rotor Drive, indicação. Então, aqui nós temos a instalação dos nossos sensores de monitoramento de pressão e temperatura de óleo da transmissão principal. Então nós temos aqui o nosso indicador, tá? O switch de baixa indicação de pressão de óleo e o nosso indicador de pressão, transmissor de pressão. Eles estão instalados na transmissão principal, do lado direito, na parte anterior, através de um suporte, ok? Para fixação. No nosso filtro de óleo, na cabeça do filtro de óleo, nós vamos encontrar aqui outros 3 indicadores. Um, que é o pop-out, que vai indicar de que o filtro de óleo da transmissão está entupido. Então esse pop-out aqui ele vai estar saltado e ele vai indicar que o filtro está entupido e que o óleo está passando pelo bypass. Nós temos aqui o número 2, que é o transmissor de temperatura, e nós temos aqui o switch de temperatura. Nós temos os nossos chip detectors. Nós temos aqui o chip detector superior e o chip detector inferior, tá? E é importante verificarmos, tá? Em caso de acendimento do chip detector por limalha na transmissão, seguir o fluxograma de verificação. O nosso manual de manutenção, ele traz um fluxograma onde ele vai nos indicar os passos, os steps que nós temos que dar para cada tipo de limalha que for encontrado. E aí os senhores devem se atentar a isso. E também é importante, tá, enviar a limalha para análise. E para enviar a limalha para análise, nós temos que preencher, tá, o report card. O manual de manutenção, no capítulo específico, ele vai trazer esse cartão de reporte, onde os senhores vão anotar os detalhes, como horas da transmissão, PN, serial number, se essa transmissão já passou por algum reparo, e uma série de informações, junto com a limalha, será enviado para fazer a análise. Aqui nós temos o nosso sensor de NR, ok? O nosso sensor de NR ele vai estar instalado aqui
próximo ao uppercase, ok? Ele vai dar a indicação de rotação para nós. Um cuidado importante na instalação dele é com o shime, para que ele possa manter essa distância lá da Grizzle Crawl de 1 a 1,225 milímetros. Cuidado, senhores. Se não derem atenção a esse ajuste desse shime, o nosso sensor vai trocar na Grizzle, vai causar dano no sensor e até vai gerar uma animalha dentro da transmissão. Então, atento a este procedimento. Aqui nós temos as nossas indicações. Então, nós temos a indicação de rotor low, rotor high. O rotor low do nosso helicóptero Alpha 109 Echo, tá? Ele está descrito aqui como de 95.5, tá? Isso com rotação, com o motor on, e 89.5 se você tiver com o motor off, tá? O rotor speed, o high, vai ser 105 e 110%, de acordo com a condição do motor. Para o Alpha 109 SSP, os valores para rotor high vão ser os mesmos, entretanto, para o low rotor ele vai diferenciar um pouco, tá? Então, em vez de ser 89, ele vai ser 94.5. E aqui nós temos uma característica interessante, tá? Para a decolagem, o piloto, quando ele for decolar, ele vai no coletivo comandar uma chave em que ele vai mudar a rotação de 100 para 102%, ok? E aí ele vai fazer a decolagem. Após a decolagem, ele vai voltar a chave. Para o Alpha 109 SP, o rotor speed, ele pode ser comandado também o piloto colocando 100, 102%, ou já deixando ele na posição automática. Se ele deixar ele na posição automática, o helicóptero vai sentir e ele vai ajustar 100 ou 102% se o trem tiver baixado e a velocidade abaixo de 40 nós. Então ele vai fazer o ajuste automático através da leitura de alguns dados. Então ele vai pegar lá no Weight on Wheels a informação do trem de pouso, qual a posição do trem de pouso, vai pegar sinal para confirmar a velocidade, vai fazer esse cruzamento e aí ele vai automaticamente ajustar a rotação. Tá? Aqui nós temos aqui a nossa barra de indicação, né, das pressões de óleo da transmissão. Então nós temos aqui a barra verde, que são os máximos de 120, 115, dependendo do helicóptero. A amarela, que é a faixa de atenção, tá? Faixa de operação da transmissão. E aqui a faixa de perigo, da pressão de óleo da transmissão. Aqui, novamente, nós temos agora para o 109 SSP. Então veja aqui o que mudou aqui, que aqui nós temos 115 para o 109 Echo e aqui nós temos 120 para o Gran e Granil. E nós temos aqui as luzes, os alarmes que vão aparecer no D1. Pressão de óleo da transmissão alta ou baixa, temperatura alta da transmissão, chip ou overtorque. Essas são as informações que nós teremos. E assim chegamos ao final do nosso capítulo 63.